Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos familiares ou dos pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre compulsão alimentar em pacientes idosos com demência. Antes disso, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também se inscrever nas nossas outras redes, no Instagram e no TikTok, Geriatria com Miola, beleza? Então, no paciente com demência, a situação mais comum, disparado, é o paciente que não quer comer, né? E aí, com isso, acaba tendo uma ingesta calórica muito baixa e muitas vezes perdendo peso, né? E essa é a situação mais comum. Começa a desenvolver um quadro de disfagia, já começa a enrolar com a comida na boca, não engole direito e com isso acaba tendo uma dieta ruim, não comendo tanto, a gente precisando dar suplemento para que o paciente não perca peso. Mas existem, obviamente, os casos contrários em que os pacientes têm compulsão alimentar. É a minoria dos casos, mas pela quantidade de pacientes com demência que a gente tem, isso acaba acontecendo com uma certa frequência. Então, o que seria compulsão alimentar? Seria o paciente comer em grandes quantidades, né, sem que ele tenha a percepção da saciedade, né? Então, que ele não consiga saciar a sua fome, e aí isso vai perpetuando e fazendo com que ele queira comer sempre, sempre e às vezes cada vez mais. Isso já pode acontecer normalmente num paciente com cognição preservada, mas obviamente vai ser pior ainda nos pacientes com demência, porque além de muitas vezes ele não ter esse processo da saciedade, a gente sabe que pelo quadro de perda cognitiva da memória, o paciente muitas vezes ele esquece, e aí ele come, e aí ele esquece que comeu, acaba querendo comer de novo porque esqueceu, e aí também continua tendo fome, ele não sacia a fome, e aí ele está todo momento querendo comer. Isso pode trazer vários prejuízos, né? Especialmente a obesidade, o paciente começar a ganhar peso, né? Então, nessa fase, a gente não quer que eles percam peso, perder peso é muito ruim, talvez até pior do que ganhar peso, mas também o idoso ganhando peso, isso muitas vezes vai dificultar a locomoção dele, que na demência já não é tão fácil e vai se deteriorando ao longo do tempo. Aí o ganho de peso vai fazer com que o controle das doenças dele fique mais difícil, né? Então, o diabetes, o colesterol, a pressão alta vão ficar mais difíceis de controlar. O paciente ele vai chegar um momento em que ele vai engasgar, então se ele come muito ele vai engasgar mais, ele tem mais risco de fazer pneumonia aspirativa. Então, a gente precisa achar formas de tentar controlar, né, essa compulsão e fazer com que o paciente não tenha esses problemas que a gente está falando. Então, algumas ideias de formas da gente tentar sempre minimizar esses riscos primeiramente, né, que você tenha refeições pequenas e muito divididas ao longo do dia, né? Porque o que acontece? Nesse caso, o paciente muitas vezes come muito ou come pouco, não vai fazer tanta diferença assim, porque ele vai acabar comendo, né? Se você colocar muito no prato, ele vai acabar comendo tudo igual e mesmo assim, né, dali alguns minutos, algumas horas, ele já vai estar pedindo comida de novo. Então, nesse caso, a melhor opção é que você tenha mais refeições ao longo do dia e refeições com porções menores, né, para que você vá satisfazendo essa necessidade dele em estar comendo o tempo inteiro, né? Óbvio que ele nunca vai estar comendo o tempo inteiro, mas você dividindo por mais, né, em mais vezes com menor quantidade, ele fica comendo por mais tempo. Porque muitas vezes, de uma forma não farmacológica, a gente não vai conseguir controlar esse impulso. O que a gente vai fazer é minimizar que esse impulso não traga prejuízo, né, nessas doenças, né, no peso, nessas situações que a gente comentou. Então, dividir as refeições em porções menores e em mais vezes é uma forma da gente conseguir dar uma quantidade de calorias boa, que não seja exagerada, mas que o paciente fique mais tempo comendo, certo? Então, isso é uma coisa muito importante.
A segunda coisa é você sempre ter petiscos saudáveis à tua disposição, né, para que o paciente muitas vezes não vá atrás e não acabe comendo qualquer porcaria em qualquer horário que aumente o número de calorias de uma forma muito intensa, né? Então, ter petiscos saudáveis, com baixo teor calórico, com bastante fibra, que aí vão fazer com que o paciente tenha uma saciedade maior, né? Uma ingesta de água importante que ajuda também nessa questão da saciedade, então manter o paciente sempre muito bem hidratado também vai ajudar ele a ter uma compulsão menor. Então sempre ter esses petiscos para quando em algum momento ele tem aquela sensação, mas não está na hora ainda de comer, você poder oferecer algo que não tenha uma quantidade calórica muito elevada. Sempre tenha refeições programadas em horários estabelecidos, porque se ele tiver o costume, ele sabe que naquele horário estabelecido ele já tem o lanche dele, né, agora dividido em mais porções, isso também diminui a necessidade dele ficar pedindo a todo momento, porque ele sabe que logo está na hora do lanche dele, tá? Então, ter essa rigorosidade na hora de servir, né, os lanches e as refeições é importante também para a gente poder controlar isso melhor. As refeições, esses momentos, são momentos em que é importante que você esteja com ele, né? Num ambiente calmo, num ambiente tranquilo, sem grandes distrações, só você e ele, para que você perceba como ele está comendo, para que você muitas vezes converse, distraia ele com outros assuntos durante a alimentação, para que isso faça com que ele coma menos também, né? Então é importante que você esteja com ele, né, nesses momentos para tentar diminuir, né, essa necessidade dele ficar comendo tanto e a todo tempo. Beleza? Isso são algumas coisas que a gente pode fazer de forma não farmacológica. Mas tem alguns pacientes que mesmo a gente cuidando, mesmo a gente fazendo tudo, eles vão acabar comendo demais ou solicitando demais. E aí isso vai acabar se tornando um problema importante para a família que a gente vai ter que tratar de forma farmacológica. Então a gente tem opções de medicações também que podem ajudar na diminuição da compulsão alimentar. Classicamente a classe dos antidepressivos, como os inibidores da recaptação da serotonina, que são antidepressivos clássicos e que a gente pode utilizá-los para ajudar na diminuição da compulsão alimentar, quando for necessário. Mas a ideia inicial é tentar controlar isso de forma não farmacológica, né, com essas dicas que eu passei para vocês. Tá bem? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, né, esse vídeo aqui no nosso canal com outras pessoas que vão gostar. Se inscreva aqui no nosso canal e também nos siga nas nossas outras redes, @geriatriacomiola no Instagram e no TikTok. Tá bom? Abraço e até mais!